dia, Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde e chefe do governo cabo-verdiano e todos os seus ministros. Muito bom dia a todos os ilustres e fiéis parceiros de Cabo Verde e muito bom dia a todos os presentes. Neste painel, o que é que nós vamos fazer é mais ou menos compreender, compreender o PEDES e a sua aplicação prática nas diferentes áreas em Cabo Verde, e ninguém melhor que os ministros para aqui nos ajudar a compreender as estratégias práticas para a aplicação deste plano de desenvolvimento e justamente onde precisa e para quem precisa. Portanto, para compor este painel, que na sua primeira parte vai ter como foco áreas importantes como o turismo, os transportes e a economia digital, bem como as infraestruturas, que são, entendemos, pilares do desenvolvimento de Cabo Verde. Chamo para me acompanhar o Ministro Carlos Santos, Sua Excelência o Ministro do Turismo e Transportes. Muito obrigada. O Vice-Primeiro-Ministro, nós fazermos a introdução, a explicação e as questões mais importantes deste painel, também vou abrir ao público, caso tenham questões. 3 pessoas podem colocar 3 questões muito rápidas e muito específicas, depois de fazer também a sua apresentação. Ficamos assim combinados? Muito obrigada, senhores ministros. Começávamos então por entender as prioridades para impulsionar as mudanças e acelerar o desenvolvimento aqui em Cabo Verde, tendo em conta os vossos ministérios. Começávamos então pela Sua Excelência, o Ministro do Turismo e Transportes. Muito obrigada. O turismo, Sr. Ministro e todos, está a recuperar-se bem da pandemia da Covid-19, podemos assim dizer, e vai continuar com certeza a ser uma âncora fundamental para o desenvolvimento de Cabo Verde. E é precisamente por isso que o Executivo quer continuar a apostar no turismo, mas não qualquer forma de turismo. Um turismo que seja sustentável, um turismo que saiba valorizar os recursos naturais, humanos do país. E, claro, e com certeza um turismo também que saiba contribuir e que possa o fazer na vida de todos os cabo-verdianos, independentemente da ilha a que pertence. Um turismo que realmente traga benefícios. Mas, como todos nós sabemos, onde há benefícios, onde há coisas boas, haverá desafios, haverão necessidades. E, claro, para o Executivo e para Cabo Verde atingir este turismo que se quer, é necessário, Sr. Ministro, melhorar a competitividade do nosso destino, certo? Aumentar a nossa procura turística, alargar o turismo para outros municípios de Cabo Verde, isto é, descentralizar o turismo para os destinos que nós conhecemos, reduzir a dependência que nós temos dos mercados emissores, mas também dos operadores. Claro que nós agradecemos aos que temos, mas queremos sempre mais. Maximizar os impactos socioeconómicos do turismo na população, que são as pessoas que realmente mais precisam, desenvolver a nossa cadeia de valor, aumentar as despesas realizadas aqui no nosso destino, melhorar o nosso índice de sustentabilidade e entre outros. Por isso, Sr. Ministro, como é que o Governo, o seu Ministério em particular, quer conseguir atingir esses objetivos, estas necessidades, resolvê-las, e que instrumentos tem o Governo para garantir que sejam criadas todas as condições para Cabo Verde chegar a este dito turismo sustentável? Por favor. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Em pouco mais de 10 anos nós multiplicamos por 2 o número de turistas que chega ao país, representa hoje 25% do PIB de Cabo Verde e tem um importante papel na balança de pagamentos. Um país como o nosso, como o Sr. Primeiro-Ministro disse, que depende das importações. Em 2019, praticamente quase que tivemos um equilíbrio da balança de pagamentos, muito por força das exportações do turismo, que hoje representa quase cerca de 500 milhões de dólares. Dito isto, o Governo também, a partir de 2016, quis impulsionar uma outra forma de estar e lidar com este setor, tendo em conta os desafios que já falou,
a excessiva concentração, o problema da competitividade, o impacto que deve ter e que nós pretendemos que tenha. Por tudo isto, nós desenhamos também a nossa visão, que é um turismo que, de facto, que faça cada vez mais valorize os recursos ambientais, os recursos humanos, que seja praticado em todo o país para poder esbater aquilo que é o problema das assimetrias regionais, ou seja, levar o turismo a todos os cantos do país para também extrair um pouco daquilo que é a potencialidade que nós temos de Santo Antão à Brava, e também permitir que a população cabo-verdiana tire proveito deste setor, cada vez mais, as gerações atuais e as gerações futuras. Por isso nós, desta visão, que tem basicamente os pilares da sustentabilidade, da competitividade, do impacto líquido positivo cada vez maior e da desconcentração, nós desenhamos também um programa chamado Programa Operacional do Turismo, que traduz esta visão, que é aquilo que nós estamos a fazer. Veja que o Fundo do Turismo, que é alimentado pelas taxas turísticas, pela taxa turística, vai fazendo e tem investido nos últimos 6 anos cerca de mais de 50 milhões de euros em todo o país, nas acessibilidades, no realojamento das pessoas, mas também no transporte, na segurança. Portanto, dizia eu que este programa tem este primeiro pilar, que é de infraestruturar e melhorar a nossa oferta. Tem um outro subprograma que é da governança do setor. Precisamos tornar a governança mais eficaz para podermos conseguir atingir aquilo que estamos a almejar. Em terceiro lugar, a sustentabilidade, que é para nós já uma questão ética. Hoje, um país como Cabo Verde, arquipelágico, normalmente na condição de ser um país de arquipélago, nós não podemos divorciar o desenvolvimento da sustentabilidade. Estamos a falar da sustentabilidade económica, social e ambiental. Mas também queremos apostar também na promoção, que é, digamos, tem sido até agora o parente pobre do setor. E queremos fazê-lo olhando para aquilo que é o marketing digital, trazer outros nichos de mercado, apostar em outros segmentos, designadamente os remote workers, as conferências, o turismo do desporto, o turismo da história, da cultura, para diversificar. Dizia eu que também nós queremos fazer com que haja a requalificação do setor, a promoção, a governança do setor e a oferta propriamente dita e, por último, que não podia deixar de ser, a capacitação dos recursos humanos. Tudo isto numa ideia e de uma forma integrada, e este projeto, aliás, este programa, que tem um envelope financeiro de 200 milhões de euros para ser aplicado em diferentes setores. Veja que o turismo é um setor muito transversal, lidamos com as infraestruturas, com as acessibilidades, com os transportes. Os 200 milhões é um envelope muito interessante, é uma ambição grande do Governo, porque por cada cêntimo que nós estamos a investir, nós estamos a sentir o retorno. É dos setores logo a seguir à indústria automóvel, dos setores que mais efeito multiplicador tem. E por isso nós continuamos a fazer esse investimento. Dizia eu que desses 200 milhões, praticamente já ultrapassamos os 50% de fundos para financiar este setor, com forte apoio do Banco Mundial, mas também com os recursos internos, designadamente recursos que vêm do Fundo do Turismo. Portanto, este é basicamente a realidade que nós temos neste momento, ou seja, nós temos uma visão clara daquilo que nós queremos para o turismo. Diversificar com sustentabilidade, aumentar o impacto líquido nos bolsos dos cabo-verdianos, nos bolsos das empresas, das famílias cabo-verdianas, ter sustentabilidade, porque estamos num país arquipelágico que obriga que tenhamos essa preocupação cada vez mais, aumentar o ingresso de produtos, de recursos endógenos na cadeia de produção, é trazer a agricultura, trazer as energias renováveis, os transportes, para fazer esse efeito multiplicador aumentar,
para que possamos, de facto, ajudar e contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2030. Portanto, são esses, digamos, os elementos-chave daquilo que é a visão e a prática daquilo que nós queremos fazer no turismo nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro, pela sua clareza e por tocar em pontos que creio que tanto os cabo-verdianos quanto os parceiros querem saber. Os parceiros realmente o que querem saber é o que é que podem fazer, onde é que podem ajudar e o que é que Cabo Verde tem feito e com que resultados. Muito obrigada por nos apresentar esses pontos. O Ministro falou de algo muito importante e que é, sobretudo, cada vez mais importante quanto o mundo avança tecnologicamente, que é a aposta no digital. E com certeza que o Ministro, não é, da economia digital também pensa nesse quesito, também pensa nesta questão. Tanto é que o Governo de Cabo Verde tem como ambição, no horizonte 2030, fazer com que Cabo Verde seja uma economia realmente digitalizada. Transformar o arquipélago no hub regional das telecomunicações e centro regional da inovação. Aliás, inovar é realmente a palavra de ordem, através do empreendedorismo, apostando no mercado regional e que Cabo Verde seja um mercado de excelência e referência na economia digital. E o PEDES 2 também tem como ponto focal exatamente olhar para esta questão e com um horizonte bastante claro, Sr. Ministro, que é o horizonte 2030. Há desafios, sempre haverão, não é? Apontamos alguns para a transição digital, a administração pública, fazer com que a administração pública acompanhe este desenvolvimento tem sido um dos desafios. A segurança no digital também é uma preocupação. Quanto mais avança, mais preocupados estaremos com a segurança para que seja realmente sustentável esta transição. A eficiência e a autonomia também são desafios. A capacitação dos que vão estar no terreno a trabalhar com esta transição também é um desafio. A investigação e a inovação tecnológica também figuram-se como desafios. E, claro, Sr. Ministro, as empresas, porque é importante tê-las em conta neste percurso. Por isso, Sr. Ministro, perguntava quais as grandes realizações e projetos concretos para impulsionar essas mudanças e fazer com que o digital seja realmente um grande acelerador do desenvolvimento em Cabo Verde, mas, obviamente, do desenvolvimento que seja sustentável. Muito bem. Muito bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde, também da Guiné-Bissau, todos os colegas membros do Governo, todos os parceiros. Muito obrigado também a esta Ilha da Boa Vista, uma ilha pujante, impõe respeito pela sua grandiosidade e estamos todos muito contentes. Permita-me apenas, enquanto também Ministro das Finanças que tem a área do planeamento, começar essa minha intervenção por dizer o seguinte. Quando falamos de 2026 ou 2030, estamos a falar de um futuro. Estamos a falar de passar de um Cabo Verde que é conhecido hoje, em 2023, para um Cabo Verde desconhecido em 2026. Estamos a fazer uma aventura, uma viagem para um futuro que ainda é desconhecido. E para que isso aconteça, de facto, para que façamos essa viagem, é que consegue introduzir confiança e motivar todos para que possamos percorrer esse caminho, passando de um conhecido que é o status quo, que é confortável, para um desconhecido que será muito melhor, mas que é preciso muita coragem para percorrer esse caminho e atingir esse desconhecido. Digital. Eu penso que o digital é a maior invenção que apareceu para as pequenas economias, sobretudo para um pequeno estado insular arquipelágico como Cabo Verde. O digital é o instrumento que nós temos à nossa disposição para fazermos de Cabo Verde um país central, um país no centro do mundo, um país conectado consigo próprio e conectado com o mundo. E o digital é a oportunidade para pormos as competências que nós temos ao serviço do nosso país e não apenas utilizarmos os recursos naturais e as matérias-primas que muitas vezes não temos. Portanto, o digital é a oportunidade para os pequenos estados insulares, particularmente para Cabo Verde. Uma invenção, é quase um milagre, que apareceu
para o nosso país e nós temos que aproveitar esse milagre. Fazer de Cabo Verde um hub tecnológico, voltado para a nossa sub-região e para o mundo. Fazer de Cabo Verde uma verdadeira nação digital. Que o que está em causa aqui não são reformas setoriais nos departamentos governamentais ou numa empresa. O que está em causa aqui é nós abraçarmos esta visão, que é fazer de Cabo Verde uma verdadeira nação digital. Com assinatura digital, com identidade digital, com residência digital, com conhecimentos digitais e com serviços digitais. Se nós abraçarmos esta visão futuro para Cabo Verde, então todos nós estaremos em condições de ajudar a escrever esse livro que é desconhecido hoje, mas que pode ser lido em 2026 ou em 2030. Cabo Verde, uma verdadeira nação digital. Com oportunidades que decorrem da unificação do mercado nacional com o digital, mas sobretudo a ligação de Cabo Verde com a sua diáspora e com o mundo. Por isso é muito importante que façamos um grande investimento no digital em relação ao futuro. Cabo Verde tem de investir, estrangeiros que procuram Cabo Verde para viver e para investir. Temos de investir nas infraestruturas. Cabo submarino fibrótico. Nós temos hoje o Ela Link, temos hoje o cabo WAX, vamos trabalhar para cabos regionais como o cabo Amílcar Cabral e também para aderirmos ao cabo Share e também ao cabo Equiano Google. Mas temos de modernizar também todo o cabo submarino de ligação inter-ilhas, serviço de qualidade e de excelência, imprescindível. Mas temos que avançar para o 5G. Cabo Verde precisa de velocidade, de latência e tem também de estar no centro daquilo que são as modernidades do ponto de vista da evolução tecnológica. Eu vou terminar. Infraestruturas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, muito importante, quadro regulatório. Nós temos de criar mercado com um quadro regulatório muito forte. E aqui entra o papel importantíssimo das instituições que têm de funcionar. Empresa a operar, entidades reguladoras a regular, o Estado a legislar, com qualidade e com eficiência. Imprescindível. Em terceiro lugar, é muito importante que tenhamos uma ambição do ponto de vista de colocar o digital ao serviço da governação e da economia. A minha colega, a ministra Aaron Oliveira, falará sobre isso, mas a nossa ambição é atingir, em 2026, 60% dos serviços públicos digitais, remotos, e 100% de serviços públicos críticos. E em 2030, podemos atingir valores acima dos 80%. Mas também colocar o digital ao serviço da economia, ao serviço do turismo, ao serviço da mobilidade elétrica, ao serviço da transição energética, ao serviço da agricultura, ao serviço do sistema financeiro e ao serviço de todos os demais setores de atividade económica. Digital enquanto um acelerador para todos os demais setores da atividade económica. Mas também é muito importante, não podemos esquecer disso, que o digital passa pelas pessoas. É preciso que tenhamos competências digitais, quadros altamente de toda a parte do mundo. E quero terminar com esta preocupação. Por mais que falemos do digital, podemos falar do fintech, do 5G, do Big Data, podemos falar da interoperabilidade, mas no final do dia queremos uma nação digital, mas uma nação de pessoas. O digital tem de estar ao serviço das pessoas. Nós não podemos ser escravos das tecnologias. Temos de colocar as tecnologias ao serviço das pessoas, das empresas e dos cidadãos, para que possamos ter mais tempo disponível para podermos cuidar da nossa vida e sermos mais felizes. Nós podemos conviver de forma tranquila com as tecnologias. Então, termino com esta mensagem. Temos uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. É fundamental para o futuro de Cabo Verde. O Estado é importante para regular, para legislar e
e também para investir, mas é fundamental investimentos privados para que possamos fazer de Cabo Verde uma nação digital e fazer de Cabo Verde uma nação digital na área da governação pública, mas também para que tenhamos uma economia digital ao serviço da diversificação da economia cabo-verdiana. Nós queremos, com os parceiros cabo-verdianos, avançar para este desafio e estamos confiantes que todos juntos seremos capazes de fazer de Cabo Verde uma verdadeira nação digital. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Sem dúvidas, o digital é uma ferramenta importantíssima, não é? Sobretudo quando somos ilhas, arquipélagos e faltam recursos. O digital é uma ferramenta importante. Agora, também, não só do digital vive uma nação. É importante a aposta também em áreas raízes e que são de extrema importância para o desenvolvimento. Falamos das infraestruturas, da habitação condigna, do ordenamento daquilo que é o nosso território na vida real. E, claro, também não pode ficar de fora a indústria, o comércio, a energia. E é por isso que nós chamamos também para juntarem-se a nós o Sr. Ministro Alexandre Monteiro, Ministro da Indústria, Comércio e Energia, por favor. E também a Ministra Eunice Silva vai juntar-se a nós, a Ministra das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território, de forma digital. Muito obrigada, Sr. Ministro. Das intervenções que nós acabamos de ouvir, das duas intervenções, os participantes podem ir tomando os seus apontamentos, boas notas. Se tiverem questões, depois de ouvirmos os dois intervenientes a seguir, passamos às suas questões. Ok? Sr. Ministro, se nos permitir, vamos dar a oportunidade ao digital. Vamos chamar a Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação. É uma questão fundamental, sobretudo quando nós falamos de desenvolvimento, porque é uma parte muito visível daquilo que é o desenvolvimento de um país. Aliás, a habitação é uma das dimensões essenciais para o bem-estar, reduzindo a carência habitacional, de modo a fazer com que vários outros desafios se tornem menos importantes. Não menos importantes do ponto de vista de não serem resolvidos, mas, vocês sabem, uma casa é um lar e é um pilar fundamental. Segundo dados do Plano Nacional da Habitação, o déficit habitacional é de 13.234 agregados familiares em Cabo Verde, com agravante da insegurança, o que indica que pelo menos 25.535 habitações de agregados familiares pobres estão em degradação, em condições sanitárias precárias, sem acesso a bens essenciais, como é o abastecimento público de água e redes de esgoto. A Agenda Estratégica de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde prevê, até 2030, garantir o acesso de todos à habitação, mas a habitação que seja segura, que seja adequada e que também esteja num preço acessível. Claro, garantindo os serviços básicos e as melhores condições para as pessoas lá onde estão, nos seus bairros, nas suas ilhas. Por isso, Sra. Ministra, não sei se ela já está em condições de nos responder, mas vou avançando com a questão para a sua resposta e para o público também ir tomando a sua nota. E a pergunta que nós queremos fazer à Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação é a seguinte. Sra. Ministra, queira, por favor, elucidar-nos sobre as linhas de força da Política Nacional da Habitação e os projetos concretos para a redução do déficit, tanto quantitativo quanto qualitativo, da habitação em Cabo Verde, a requalificação das que estão em degradação. E ainda, que oportunidades de negócio reserva este setor? Bom dia. Cumprimento. Perfeitamente, Sra. Ministra.
Estamos, sim, Senhora Ministra, estamos a ver condições. Então, vou começar cumprimentando a todos que é eu. Daqui, eu estou a com o impulso às mudanças, nós temos em execução as mudanças e a superar. Quer dizer, impulsionando a mudança para o desenvolvimento, para acelerar o desenvolvimento, nós temos neste momento 18 planos detalhados em elaboração, financiados pelo Banco Mundial, e já elaboramos 9 planos de desenvolvimento turísticos nas zonas das periferias nos últimos 4 anos e elaboramos planos de ordem terceira, uns aprovados, por acaso é só um ainda, e aprovado e publicado, mas temos em execução novos planos. Eu trago aqui só um exemplo,
exemplo da Boa Vista, que, com o apoio de uma organização não governamental estrangeira, a Nova Foundation, que financiou a elaboração do plano da obra pesqueira, atingindo 3 milhas náuticas de mar, com mais de 820 km², e desse foco, desse plano ordenamento pesqueiro. Para sintetizar o investimento que nós precisamos para o setor do ordenamento territorial nos próximos anos, referente ao PEC 2, nós definimos aqui 86 milhões de dólares, 86,6, em que 74 milhões são exclusivamente a elaborar os planos territoriais, e já temos mais de 2.000, e 2.000 não quer dizer que 74 cobram, mas nós estamos trabalhando, e temos o cadastro previário de cerca de 108 territórios não coberto ainda. Entrando nas infraestruturas, para depois chegarmos à habitação. As infraestruturas, o que é que nós fazemos? Nós licenciamos e regularizamos os operadores, sejam as construtoras, sejam gabinetes de projetos de fiscalização, e quem o faz é a Inspeção Geral do Ordenamento Territorial, da Construção Imobiliária. Executamos projetos de infraestruturas de outros setores da governação. Portanto, todos os projetos de infraestruturas, desde a elaboração dos locais de execução das obras, devem passar por este setor do governo que ocupa das infraestruturas, nesse caso, do AMS. E temos a responsabilidade exclusiva das estradas, quer em matéria de manutenção, quer em matéria de gestão e construção. E quando falamos de licenciamento, eu queria só ressaltar aqui que quando entramos em 2016, tínhamos 138 empresas com alvará. Neste momento já estamos com 225. E estou a referir às empresas que têm alvará. Não entra aqui os pequenos operadores. Explico. Pequenos operadores, quando nós entramos em 2016, havia muita informalidade no setor da construção. Tentaremos um processo de legalização dos pequenos operadores. Os pequenos operadores, neste momento, conseguem ter títulos de registro junto da Inspeção Geral e executam obras até 9.000 pontos nos municípios. Portanto, neste momento, todos os municípios têm empresas instaladas, pequenos operadores, que vão se evoluindo para alvará mais tarde. Em síntese, no setor das infraestruturas, no TED anterior, executamos 24,9 milhões de pontos, repartidos em vários setores, desde a habitação civil, passando por justiça, portos, património, cultura, educação interna, aeroportos, saneamento, saúde, educação do país, e as infraestruturas rodoviárias, onde o valor é maior, obviamente. Depois, na questão das redes rodoviárias, e temos neste momento 1.107 km de estradas nacionais cobertas pela manutenção, o que representa uma melhoria. Estamos bem avançados, aumentamos bastante de 2016 para 2022. Por exemplo, aqui a Estado da Boa Vista não estava coberta, neste momento não estão cobertas. Mas precisamos chegar a 100%. Várias outras das infraestruturas. Penso que não vale a pena enumerar todos, mas o Plano Nacional de Infraestruturas é um desafio. É necessário que o país tenha o Plano Nacional de Infraestruturas. Será, digamos, um instrumento de diálogo com os nossos parceiros, com todos aqueles que queiram o desenvolvimento da rede. E também porque não só é de diálogo, mas também dá confiança. Dá confiança em termos da gestão dos projetos, em termos da eficiência, e é um documento seguro que pode ser apresentado a todos aqueles que querem cooperar connosco. Regularizar o setor, gestão eficiente das atividades, depois conseguir, quando falo de atividades, são a maioria das infraestruturas médias. Temos conseguido, nós baixamos o custo das infraestruturas e tem instituições internacionais de conferência que podem testemunhar isso. Nós nos sentamos e o custo agora das infraestruturas, a eficiência é clara, seja em termos de custo, preço do Estado, seja em termos de
Estamos a ver. Senhora Ministra, nós estamos a ver. Se a Senhora Ministra quiser, nós escolhemos alguém da assistência para ajudar. Senhora Ministra, não se preocupe, nós temos as imagens. Ok, perfeito. Não se preocupe.
quadro dos déficits, seja quantitativo ou qualitativo. O quantitativo, neste momento, é de 13.000 habitações precárias, onde as pessoas têm deficiências, têm carências diversas. Se apontarmos para os números de pesquisa, teremos em 28.000 habitações. Em termos qualitativos, ou seja, não. O que eu disse é quantitativo, os 13.000 é quantitativo. 13.000 no 28. Portanto, não é diferença, mas de falta de habitações. Agora entramos no qualitativo. O qualitativo é cerca de 40.000. Aí sim, vamos ver diversas situações que as famílias enfrentam e como podem ver, Santiago aparece na cabeça, seguido de São Vicente e depois começar. E assim sucessivamente. Portanto, nós temos 40.000 qualitativos. Ações que nós temos em curso para contornar toda essa situação e melhorar. Nós temos a bonificação dos juros no programa de educação jovem, a criação do Fundo Nacional de Habitação para realizar todos os investimentos, todos os recursos que vão surgir através do fundo, que está sendo, portanto, montado, criado, a implementação do Sistema Nacional de Educação, o programa de regeneração universitária, que neste momento está aqui na praia, o pensamento conciliar. Nossa ideia é que o nosso projeto é passar a 750 famílias na praia, livre do projeto de lei. A construção de novas habitações, e para além das que estão em curso da edição, estamos neste momento em São Vicente, na praia não conseguimos iniciar ainda, mas vamos iniciar, e o programa de realizamento e da habitação das praias. Porque esse programa é um programa complexo, estão na Ilha da Boa Vista, poderão chegar às zonas das barracas e ver um desafio de edificar as barracas. Nós já estamos bem avançados, mais de 80% executados, estamos esperando que muito proximamente estaremos a finalizar para irmos passar. E elaboramos um conjunto de programas que estão lá na Ilha da Boa Vista, lá na conferência, podem ser disponibilizados. Programas desde direito à habitação, capacitação das autoridades, ou usar voltadas, a elaboração de planos detalhados, o desenvolvimento da habitação populares, através de serviços voltadas, o programa de reabilitação, da autoconstrução e da Senhora Ministra, peço perdão em interrompê-la. Tem 1 minuto e meio, consegue concluir em 1 minuto e meio? Obrigada. Aqui temos síntese daquilo que é necessário para a habitação. Portanto, precisamos, para ter toda a habitação do quadro do PEC, 228 milhões de dólares. E agora aqui é o que vai nos que tem em matéria de ornamentação, habitação e infraestruturas, melhoria da eficácia, da eficiência dos serviços, a nível do foco, o nosso foco é a sustentabilidade realizada, todas as infraestruturas, inclusão da resiliência e economia, a nível dos países financeiros, precisamos inovar, precisamos criar novas alternativas ao financiamento, desde a Comissão da Dívida Externa em investimento, a emissão de obrigações, as parcerias de publicidade, etc. E aqui, finalizando, temos a síntese do que é que o nosso setor está a precisar, enquanto setor transversal, que lida com vários setores, são 400 milhões. Mas, repito, os nossos programas, os nossos projetos estão traduzidos em fichas e que estão na ilha, estão na conferência, podem ser consultados, vistos e discutidos com a nossa equipa que está na Ilha da Boa Vista. Muito obrigada e bom trabalho. Muito obrigada, Senhora Ministra. A Senhora Ministra fazer-nos aqui um retrato real daquilo que é a situação em Cabo Verde, os planos em curso e, obviamente, aquilo que ainda falta por fazer e as áreas em que Cabo Verde espera contar com o apoio dos parceiros. Agora vamos passar ao Ministro da Indústria, Comércio e Energia, mais uma área muito importante além do digital. A redução da fatura energética é a condição determinante para a redução dos custos, dos fatores de toda a economia para a promoção da competitividade. Atrevido, que é com 100% de energias renováveis até 2040. Esta ambição é clara, é um compromisso que já foi assumido.
Agora, a nossa questão ao Sr. Ministro é como? Como Cabo Verde pretende acelerar a transição energética, enfrentar e vencer os desafios da eficiência, combater o elevado nível de perda e melhorar a eficiência operacional da produção a nível dos transportes e da distribuição de energia? Resumidamente, o que é que nós queremos saber, Sr. Ministro, é que projetos concretos tem o Governo para criar condições de resiliência e sustentabilidade neste setor específico. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde, o Sr. Primeiro-Ministro da República da Guiné-Bissau e todo o protocolo observado. Primeiro, aqui começo por afirmar que a transição energética proporciona, portanto, ao país benefícios económicos, sociais, ambientais, climáticos relevantes. E, em primeiro lugar, o país possui também excelente potencial em termos de recursos renováveis, onde o vento e o sol são os recursos mais competitivos. Mas também tem desafios. Tem desafios de natureza tecnológica e de escala a enfrentar para aproveitar essas oportunidades. Uma vez que Cabo Verde possui um sistema elétrico fragmentado em 9 mercados, porque as ilhas não estão conectadas, não há conexão de energia elétrica entre as ilhas, e também que ainda predomina a geração de eletricidade com base em combustíveis fósseis. E nesta realidade, podemos destacar 3 variáveis principais que impactam na fatura energética do país. A primeira é a oscilação de preços internacionais de combustíveis. Portanto, o segundo é o custo tecnológico. E disse que temos também o desafio do custo tecnológico. E quando aqui falo no custo tecnológico, estaremos a abranger o custo da eficiência tecnológica e também o custo do financiamento. Mas também um outro elemento muito importante, que é a eficiência na produção, distribuição e no consumo de energia. Portanto, são as 3 variáveis principais que impactam, digamos, a fatura energética do país. E para transformar essa realidade, o país precisa de reduzir a dependência de combustíveis fósseis, com uma forte aposta nas energias renováveis, precisa de investir em tecnologias eficientes de produção e distribuição de energia elétrica, mas também precisa, sobretudo, de mudanças de hábitos no consumo de energia. É preciso, temos de consumir energia de forma também mais eficiente. E por isso Cabo Verde precisa de transição energética para que para além dos benefícios mencionados, se apresenta como solução estruturante para reduzir a fatura energética, aumentar a competitividade do país e acelerar o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. E a nossa ambição no setor é, para o horizonte 2030, é fazer de Cabo Verde um país dotado de um sistema elétrico seguro, sustentável e inclusivo, com elevada eficiência energética e aproveitamento das fontes renováveis e com uma infraestrutura também de rede inteligente. Assim, o país tem objetivos ousados de ultrapassar 50% de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis em 2030 e quase 100% em 2040, atingir 100% no acesso à eletricidade, que é muito importante, até 2026, antes de 2030, que é a meta do ODS, e na mobilidade elétrica chegar a 2050 com todos os veículos movidos a motor não fóssil. E para isso, para alcançar esses objetivos, o Governo dispõe de um Programa Nacional de Sustentabilidade Energética que realiza as transformações necessárias e planeadas no setor de energia. Devido à questão de tempo, aproveitamos a projeção de algumas informações detalhadas, que estão os componentes do programa, os projetos, os valores,
irei mencionar apenas questões globais. Mas queria também, antes de entrar na apresentação dos projetos no PEDES 2, que estão a ser apresentados em slides, dizer que Cabo Verde tem registrado progressos relevantes na execução do Programa Nacional para a Sustentabilidade Energética, que foi iniciado no PEDES 1. O país tem parques de produção de energias renováveis que estão a ser implementados em todas as ilhas do país, que irá, nos próximos 2 anos, duplicar a capacidade atualmente instalada de produção de energias renováveis. Uma grande dinâmica também é a vida na instalação de microprodução para autoconsumo, com uma evolução nos últimos 5 anos de 2 megawatts para 11, ou seja, mais de 500%. No armazenamento de energia, já em funcionamento o primeiro megawatt de bateria na Ilha do Sal, e no próximo mês já foi anunciado formalmente o lançamento do concurso para São Vicente e Boa Vista, o concurso que será lançado no mês de maio. Mas também temos o Pump de Storage de Santiago, que é uma infraestrutura de armazenagem extremamente importante, estratégica para o Cabo Verde ultrapassar os 50% de penetração renovável. Estamos a falar de uma infraestrutura de armazenagem de cerca de 160 megawatts-hora de capacidade de armazenagem. Registrou progressos importantes com a realização de estudos detalhados e mobilização de parcerias para a sua implementação. A mobilidade elétrica também começa a ser uma realidade no país. Em relação ao programa, no PEDES 2, o Governo vai dar continuidade, portanto, ao Programa Nacional de Sustentabilidade Energética, mas reforçada com mais eixos de intervenção, e o programa reafirma os objetivos e assume também explicitamente o compromisso da transição energética e da descarbonização da economia até 2050. E, portanto, nos ciclos do PEDES 2 será marcado, sobretudo, por importantes realizações em todos os eixos do programa aqui apresentados nos slides, e, nomeadamente, no desenvolvimento das energias renováveis, com a continuação e reforço dos contratos de IPPs, e, portanto, em grande escala, e a massificação também da microprodução, com vários projetos demonstrativos em cursos, abrangendo todas as infraestruturas públicas. Portanto, temos um programa para todas as infraestruturas de saúde dotadas de fotovoltaicos, portanto, para autoconsumo. Todas as escolas secundárias do país, e também as 42 escolas, vão ter também e fotovoltaicos. Edifícios públicos, vários. Portanto, há uma ação intensiva do Estado ser o primeiro também a dar o exemplo nesse programa importante da massificação da microprodução. Na promoção da eficiência energética, que é extremamente importante, com vários projetos de eficiência energética, algumas com os valores aqui apresentados atrás, investimentos em infraestruturas estratégicas, algumas continuadas, daquelas que estão em curso que eu mencionei, e outras, e sobretudo na área de armazenagem de energia, o reforço institucional, a reforma da estrutura organizacional do mercado energético com a privatização da Eletra. Um outro elemento importante que é a contribuição também da transição energética, que é o fomento empresarial e de pesquisa também e desenvolvimento no domínio do setor energético. Portanto, a transição energética também pode contribuir e tem um potencial para contribuir para a diversificação económica do país, que é um outro aspecto importante para aumentar a resiliência de Cabo Verde. E um outro elemento também novo, incluído no programa, uma outra componente, tem a ver com a inclusão e equidade do género, que também temos projetos importantes nesse domínio. Portanto, tudo isso, a implementação do programa de transição energética exige mobilização de recursos financeiros relevantes, técnicos e financeiros, cerca de 520 milhões de euros até o horizonte. Aí os números referem-se ao horizonte 2019, 2030. Alguns já foram mobilizados e realizados. O valor global de investimento estimado, portanto, desses 520 milhões de euros, estima-se 280 milhões de investimentos privados e 240 milhões públicos.
Em relação ao investimento público, já foram mobilizados 37 milhões e 149 estão em fase avançada de negociação. Portanto, este é o nosso o programa que nós propomos, portanto, a sua aceleração e implementação durante o PEDES 2. Acreditamos que temos condições, em termos da dinâmica, portanto, em curso, e com boa parceria, Cabo Verde conseguirá alcançar os objetivos que são ambiciosos, mas realistas. Podíamos aqui falar de outros elementos, mas, infelizmente, o processo é complexo, mas temos o tempo limitado, nomeadamente a promoção do hidrogênio verde, mas, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, e bem, o país prepara, mas são novos desafios para estarmos preparados para pós-2030. Mas temos que começar hoje. É um domínio que irá colocar Cabo Verde num outro patamar em termos de produção energética, uma vez que pela primeira vez estaríamos a abordar um aspecto energético de uma energia exportável. Aumenta a escala do país, contribui não só para o desenvolvimento do setor energético, com maior escala, redução do custo, mas também estamos a falar de uma produção industrial e uma indústria verde, e contribuir para alavancar o país também na sua plataforma comercial e industrial, e ser uma base importante também para a promoção e de competitividade futura das indústrias, que é ter energia limpa e verde. Portanto, obrigada, Sr. Ministro. Tempo, e obrigado. As questões são muitas, as ambições extraordinárias, como se pode ver. Muito obrigada a todos os ministros que nos acompanharam neste painel. Foi claro todas as ambições que Cabo Verde tem, com horizontes bem definidos e também com planos já em curso, e que espera continuar a contar com o apoio dos parceiros. Muito obrigada, podem ocupar os vossos lugares na assistência. Não vamos fazer perguntas, infelizmente, por questão de tempo, mas se já tiverem anotado, num tete-a-tete, num frente-a-frente, vão ter a oportunidade de o fazer. Obrigada.